Fala rapaziada, hoje a gente vai falar do futuro e do maior problema de Rick and Morty. Vocês já devem ter visto alguma coisa de Rick and Morty, afinal, se vocês não viram nada, o que vocês estariam fazendo aqui nesse vídeo? Eu mesmo já fiz milhares de vídeos de Rick and Morty nesse canal e é impossível que você não tenha visto nada, tendo em vista a quantidade absurda de fama que esse desenho fez, tanto pelo humor dele, animação e também a filosofia que beira o niilismo, que casa perfeitamente com as gerações que nós temos hoje em dia e que consomem esse tipo de conteúdo. Só que uma treta ronda Rick and Morty relacionada com um dos criadores, o Justin Roiland. Será que dá pra continuar assistindo uma série boa, mesmo que seu criador seja um merda? E pra resumir bastante, Rick and Morty é uma animação adulta criada por dois caras, um chamado Dan Harmon e o outro Justin Roiland. Dan Harmon era um produtor de uma série chamada Community, que é muito famosa e fez muito sucesso fora. Eu pelo menos nunca ouvi falar e nunca ouvi ninguém falar sobre aqui no Brasil. E ele era um cara muito bem visto lá na gringa, apesar de todas as acusações que ele sofreu depois. Ele também é uma pessoa bem problemática, mas a gente vai focar mais no Justin Roiland aqui. Já ele, o Justin Roiland, foi vendido como um gênio desde o primeiro anúncio de Rick and Morty. Ele praticamente criou uma contracultura ao que estava em relevância na época lá em 2013 e popularizou esse tipo de animação e desenho de personagem. Vocês têm noção de que essa série já tem 10 anos? Coisa demais. E eu só fui descobrir ela lá em 2018. Ele não só roteirizou as primeiras temporadas, mas ele também fazia as dublagens originais dos personagens em inglês. Ele é uma pessoa muito talentosa e fazia essas vozes caricatas para quase todos esses personagens. Ele dublava o Rick e o Morty tudo em uma tomada só e isso era muito louco. Dublava os personagens em um monte de aparição especial em todos os curtas deles, todas as campanhas publicitárias, tudo. Justin Roiland foi um dos grandes motivos de Rick and Morty ter dado tão certo, porque todo mundo via o esforço e o talento que ele colocava nessa série. E não só nessa série, mas também em uma chamada Solar Opposites, ou Opposites, onde ele também era um dos atores principais, em outra chamada Koala Man, e também em um jogo que é muito bom, chamado High on Life, onde tem uma arma falando o tempo inteiro com o player, e infelizmente o jogo não tá dublado em Brasília, mas deveria. Fica a dica aí pra quem produz o jogo, sei lá. Todos os projetos que ele entrava, a gente podia ter certeza de que ele seria muito bom. E bom, com tudo isso dá pra ver o quanto esse cara era incrível e talentoso, né? Só que a realidade não é bem assim. A mídia sempre precisa ter um gênio, aquela pessoa que é a estrelinha do grupo e que leva todo o crédito pelo trabalho dos outros. Até porque se você for ver os reais escritores de Rick and Morty, o pessoal que faz a série acontecer de fato, você vai ver que na verdade o Justin Roiland só escreveu 6 de 61 episódios, sendo a maioria deles escrito com outras pessoas. Fora isso, ele também só dirigiu o primeiro episódio, ou seja, o trabalho dele nas séries inteiras em que ele atua é literalmente fazer umas vozes. E durante a produção de Rick and Morty, ele foi se afastando cada vez mais do segundo coprodutor, o Dan Harmon. Isso porque enquanto o Dan queria um alto nível de produção, o Justin queria continuar sendo bobo e dando ideias que mais atrapalhavam a produção do que ajudavam de fato. O problema disso tudo é que ele é provavelmente um otário, um babaca dos grandes na vida real, um babaca maior do que todos os personagens babacas que ele criou no desenho dele. A pira é que ele é pior que o Rick Sanchez e talvez pior do que qualquer personagem que ele tenha criado. E eu, como faço conteúdo de Rick and Morty, achei que fosse quase como um dever falar sobre isso aqui nesse canal. Até porque a gente tem que estudar também e filosofar sobre separar a arte do artista. Tudo começou em janeiro de 2020, onde ele foi acusado de cometer crimes de violência doméstica com uma mulher com quem ele estava namorando. Ele foi preso por isso, mas ele pagou a fiança e depois foi embora. Claro que uma ordem de proteção foi emitida, onde ele tinha que ficar a uma distância mínima de 30 metros da mulher. Esse caso só foi a público em janeiro de 2023, quando a Adult Swim e todos os estúdios que contavam com alguma participação dele tiraram ele de suas respectivas equipes. Ele praticamente foi cancelado. Alguns meses depois, em março de 2023, a acusação de violência doméstica foi rejeitada e arquivada. Claro que o Roiland compartilhou nas redes sociais que ficou muito triste das pessoas terem julgado ele de forma tão rápida e demitido ele de todos os projetos. Ele também falou sobre estar voltando a trabalhar e a participar dos projetos, e isso poderia ter acabado aí. A história não teria um final bom, mas teria um final mínimo ok. Aquela namorada dele poderia realmente ser uma ex-amargurada, como ele próprio descreveu, mas é claro que a história não termina aí, ela continua. Para muita gente que trabalhou com o Roiland, as acusações criminais foram uma surpresa, mas também muitas outras pessoas começaram a abrir o bico de como ele se comportava nos estúdios. Várias fontes falaram que ele já chegou a levar a atriz
vezes para filmes adultos para a sala dos roteiristas e esteve envolvido em pelo menos um assédio durante a terceira temporada de Rick and Morty. Fora isso, ficava falando de assuntos que não eram pertinentes à produção de uma série, se é que você me entende. E quando ele não era visto por dias, do nada ele chegava com um carrinho de controle remoto, com um microfone embutido nele, tentando espionar as pessoas. Você não entendeu errado, era um carrinho de controle remoto. Os funcionários descrevem isso como bizarro, já que às vezes eles ficavam semanas sem o ver e daí do nada aparece um carrinho de controle remoto com um microfone super aleatório no meio do trabalho. Mas a história ainda não acabou aqui. Isso porque em 13 de setembro de 2023 saiu uma notícia falando que ele usou a fama dele para desenvolver relações com fãs, alguns deles até menores de idade. Aquele tipo de relação, tá ligado? Ao que tudo indica, eles entrevistaram 12 pessoas que trocaram mensagens com o Justin de 2013 a 2022 e 9 dessas conversas foram para lados esquisitos, você sabe. Eu mesmo não vou me aprofundar muito nessas conversas, porque você tem que ter estômago pra se aprofundar nelas. Mas a questão é que tudo isso são prints e conversas que ele teve com várias pessoas, e nada disso foi para julgamento, além daquela acusação de violência doméstica, que no final não deu em nada. Só que existem muitas evidências de várias pessoas diferentes falando sobre como esse cara não é a melhor pessoa do mundo. Existem prints e conversas comprovando que talvez ele não seja tão legal assim. O Dan Harmon, o produtor que sobrou, deu uma entrevista recentemente, alegando que esse começo de inimizade entre os dois, ou desentendimento entre eles, teria começado quando Rick and Morty foi renovada para mais 70 episódios, logo depois da terceira temporada. Engraçado que assim que a série ganhou 70 episódios, a qualidade decaiu um pouco, né? Mas isso não parece ter muito a ver com o fato do Justin ter saído da produção, porque ele não tinha mais tanto envolvimento. E com a série sendo renovada, o Dan Harmon chamou amigos roteiristas dele para ajudarem na produção. E segundo ele, isso pode ter causado uma impressão no Justin de que a série seria mais do Dan do que do Justin. E detalhe, tudo isso relatado aconteceu lá para 2019, no ano em que os dois pararam de se falar, muito antes inclusive das acusações virem a público. Então a gente tem vários problemas em torno da produção dessa série, acusações de assédio envolvendo não só um, mas os dois principais produtores. E é aquele velho dilema: eu deveria ler Lovecraft sendo que ele é racista, ou ler O Sítio do Pica-Pau Amarelo sendo que o Monteiro Lobato era um bosta racista, ou ler Schopenhauer, mesmo que ele afirme que os negros devem ser as pessoas mais sociáveis de todas, uma vez que são decididamente inferiores intelectualmente. E olha que o Schopenhauer diz isso em um livro chamado Aforismos para a Sabedoria de Vida. E olha, se ser sábio é ser racista, então eu não quero ser sábio. A verdade é que dá uma brochada sinistra ler uma obra onde você descobre que o autor é um merda, ou tem algum pensamento merda, ou uma atitude merda. E às vezes é até difícil continuar olhando para a obra com os mesmos olhos. Eu não consegui terminar Aforismos para a Sabedoria de Vida com o mesmo olhar que eu tinha quando eu comecei. Mas a gente não tá falando de um livro aqui, né? A gente tá falando de uma série de desenho animado onde tem um envolvimento de uma equipe inteira. E a maior parte dessas pessoas, por probabilidade mesmo, devem ser pessoas boas, que não cometem crimes pesados e não fazem nada demais da vida. Elas só estão ali trabalhando e recebendo o seu dinheiro. Essas pessoas não devem ser vistas com um olhar ruim, e eu acharia até injusto julgar todo mundo como ruim por causa do produtor que fez merda. E o Justin Roiland escreveu 6 episódios de 61. Tudo bem que ele dublou todos esses episódios, mas é claro que teria alguma fruta podre em meio a um monte de frutas boas, né? E na minha opinião, a gente tem que analisar isso de algumas formas diferentes. Primeiro, a intenção do artista. Rick and Morty, como uma obra isolada, passa os pensamentos ou até mesmo as atitudes do Justin Roiland? Bom, eu imagino que não passe. Até porque vários roteiros foram escritos por pessoas diferentes. E eu não me lembro de nenhum episódio onde os protagonistas assediam outras pessoas. Não é como os livros de Lovecraft, que falam sobre o próprio medo do autor do desconhecidos, de pessoas negras e também de estrangeiros. Ao mesmo tempo em que eu fico me questionando se isso realmente quer dizer alguma coisa. Até porque o Hitler pintava quadros tranquilos e paisagens, mas por outro lado provocou a segunda maior guerra da humanidade, mostrando que
que não necessariamente a arte de uma pessoa ruim vai passar os mesmos ideais da pessoa ruim. E segundo, mesmo com essas acusações, ele continuaria envolvido no projeto? Bom, a gente sabe que não. Tendo em vista que a Adult Swim já o tirou do projeto faz tempo, ele já nem fazia mais parte direito, ele só ia de turista mesmo. E com essas duas questões analisadas, acho que a gente pode tirar algumas conclusões. A série não perpetua os pensamentos do criador, ele já não faz tanta parte do projeto. A única coisa que importa agora é a sua ética, que você tem a dizer quanto a isso. O que é a sua moral disso como telespectador? Você acha que consegue continuar assistindo Rick and Morty mesmo que seu criador tenha feito tudo aquilo? Bom, eu só posso falar por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que vive separando a arte do artista. Eu leio livros de filosofia. Eu já cansei de contar as vezes em que eu tive que ignorar um preconceito em um livro importante para a história. É claro que a gente nunca esquece esse preconceito. Eu nunca vou esquecer os autores que eu sei que são zoados. Eu nunca vou esquecer como Platão tem preconceito com o artista. E com isso, posso ver se leva em consideração o que eles disseram ou não. Com isso, eu digo que o que importa agora é a sua consciência. Eu, pessoalmente, pretendo continuar assistindo Rick and Morty. Uma série que me fez bem ao longo do tempo que eu assisti, que não me propagou nenhuma vontade criminosa e que eu me divirto assistindo e até filosofando com. E tendo em mente que ele participou pouco do projeto em si, me deixa até um pouco mais tranquilo ver que ele não tá tão atrelado à obra em si. Por isso eu pretendo continuar falando de Rick and Morty aqui. Inclusive eu vou fazer live toda segunda vendo o episódio que saiu no dia. E mesmo assim eu não vou esquecer o que o Justin ou o Dan fizeram e em todas as acusações que eles estão envolvidos. E eu também não vou sofrer pelo passado sabendo que um dia eu chamei de gênio um cara que fez tudo isso. Acontece, às vezes a gente é enganado mesmo. Mas comenta aí o que você achou, porque agora eu vou ficando por aqui. Ah, e não me esquece de apoiar no Apoia-se. Lá você vai ter acesso a vídeos antecipados e aos meus reacts sem edição. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço, deixa o like, deixa o comentário e tchau!